Boa tarde. Olha eu aqui de novo. Precisando mais uma vez de vocês. Eita, o sol tá bem. Olha, mas eu gosto do sol. O sol é bom. É vida, né? Gente, todos bem? Maravilhoso o nosso Pai Nosso, né? Dá uma energia. Como foi dito, nosso tratamento começa aqui, né? Nesse gramado. O que seria o tratamento? Seria a gente entender. E hoje, em especial, o tema, ele tem muito a ver com isso. Vamos conversar sobre isso aqui, ó. Tá dando para ver? Todo mundo está conseguindo ver? Meu reino não é deste mundo, onde temos colocado nossa esperança. O Cristo, ele disse essa palavra, ele disse essa frase quando ele estava bem, né? Foi lá no momento, ele estava lá naquelas paisagens lindas, aí ele disse, ó, meu reino não é desse mundo. Foi isso? Não. Foi isso? Sim. Não. 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 Ele disse isso num momento de extrema dor, de extremo sofrimento. Porque todo passo, toda palavra, tudo que o Cristo foi, é exemplo para nós. Tudo que ele fez para nos demonstrar como nós devemos agir quando chegasse a nossa vez. Então ele disse aqui, ó, com a única frase, o Cristo reorientou o olhar da humanidade. Para compreender o eterno é preciso ver do alto. O Cristo, ele demonstrou nessa frase a fé, a confiança que ele tinha no Pai. Foi diante de Pilatos, na hora da crucificação, quando Pilatos disse a ele, tu és rei? Tu és o rei dos judeus? Ele disse, tu é quem está dizendo que eu sou rei. Mas o meu reino não é deste mundo. O que é isso? O que significa isso? Meu reino não é deste mundo. O que é que ele quis dizer com isso? Ah, não, porque quando a gente morrer, né? Para os espíritas, quando a gente desencarnar, aí a gente vai dançar lá nas nuvens, vai ser tudo lindo, maravilhoso. Vamos descansar. Não, viu? Sinto muito em dizer. Não é isso. O reino de Deus que eles falam não é um local geográfico. Não é um lugar. Não é uma promessa póstuma. Não é uma promessa pós-morte, pós-desencarne. Nossa esperança está ancorada em valores que a ferrugem consome ou naquilo que a alma eterniza? Estamos focados no ter ou no ser? Vamos pensar. Aqui, quem de vocês já teve essa frase? Menino, vocês viram como fulano tá bem de vida, tá com um carrão. Menino, comprou uma casa num baita de um condomínio, tá com uma fazenda top, tá muito bem de vida. Veja como a gente mede, qual é a nossa métrica para quem está bem de vida. A gente sempre associa ao material. Será que essa pessoa está mesmo bem de vida? Será que é isso? Será que ela tem com quem dividir toda essa riqueza? Será que ela partilha com alguém? Ou será que ela só tem dinheiro, como disse o alemão? Alguém, às vezes, a gente diz, fulano é tão pobre que só tem dinheiro. O que isso quer dizer? Aonde está esse reino? Essa pessoa, ela tem um reino. Que reino é esse? O reino material. Aí, ele termina aqui. Esse reino material, ele se acaba. Porque você pode ser a pessoa mais rica do mundo e de uma hora para outra você pode perder tudo. Quem conhece a história do ator que fez o Super-Homem? Christopher Reeve. Isso. Quem conhece a história dele? Ele era o Super-Homem. Era um homem lindo, forte, e em um acidente ele perdeu tudo isso. Ficou a essência dele. E qual é a essência dele?
É isso aí que fala o reino de Deus. É essa a nossa colocação com relação a... É isso que o Cristo te dizer. Então, estamos mais focados no ter ou no ser? Ah, Ana, você está dizendo que a gente ter dinheiro não presta. Não, não é isso. Não é essa a questão. Nós estamos no mundo, a gente precisa das coisas do mundo. Mas a gente não pode ser escravos das coisas do mundo. A gente tem que viver no mundo e as coisas do mundo têm que nos servir. Servir para que a gente possa ajudar o próximo, para que a gente possa nos ajudar. Mas nunca a nossa felicidade pode estar dependendo das coisas do mundo, porque elas são emprestadas. Emprestadas pelo Cristo, por Deus nosso Pai. E o Cristo veio nos ensinar isso. Então, o que a gente tem que cuidar, claro que sim. Mas ele não pode ser. Ou nós não podemos nos ater, sermos só o ter. Temos que ser pessoas do bem. Temos que ser pessoas que vivemos para o bem. Isso não quer dizer que a pobreza é a melhor coisa do mundo. Não. Não é isso. Isso quer dizer que a gente precisa viver feliz com a condição que a gente veio na Terra. Por quê? Porque foi a condição que a gente veio aprender. E se você veio na condição de ter financeiramente recursos, entenda para que você veio tendo recursos. Deverá ser para ajudar o próximo. Para saber dividir. Porque é uma das provas muito difíceis. Por que essa prova é tão difícil? Porque a gente se perde muito fácil com as maravilhas do mundo. Por isso que ele disse, meu reino não é deste mundo. O que ele quis dizer com isso? Vamos continuar aqui um pouquinho. Não está funcionando? Cadê o... Só um minutinho, viu? Que aí houve um erro técnico. Olhe, agora deu certo. João 18, a paz no colapso. É quando eu disse, foi no momento em que Cristo, diante de Pilatos, né? Está no Evangelho de João, no capítulo 18. Cenário, traído, abandonado diante de Pilatos. A frase não veio da paz do mundo. Esse momento do Cristo não veio no momento de paz. Cristo estava abandonado, traído pelos seus discípulos que caminharam com ele, que conheciam a sua trajetória, que andou com ele vendo as maravilhas que ele fez, o que ele pregou. E na hora da sua dor maior, eles se afastaram, eles tiveram medo. Eles viveram em que reino? Nesse daqui. No reino material. E foi nesse momento que ele disse, uma declaração feita no ápice da dor, como um testemunho inabalável da vida futura. E por que ele fez isso neste momento? Para nos mostrar que mesmo diante da nossa dor, porque se estamos aqui na Terra, não adianta, a Terra é um planeta de provas e expiações. Estamos passando para um outro estágio, mas ainda temos a dor a ser a nossa educadora. Então, é nesse momento que o Cristo diz para todos, o meu reino não é deste mundo. Você não precisa carregar tudo sozinho. Aqui o que ele quer dizer? Que existe realmente. Esse é um planeta difícil. Não é fácil. Aí o Cristo, o que é que ele nos deu? Ele nos deu os anjos, ele nos deu os mentores, ele nos deu o seu evangelho. A exaustão da alma, ela é real. É real, a dor na alma é real. Ninguém vai dizer aqui que você não sofre. Ele não disse isso. Ele não disse em nenhum momento que seria fácil. O que é que ele disse? Estarei com vocês. E como ele está com a gente? Através do evangelho.
Eu digo sempre, eu sou duas coisas que eu sou, é Chico Futebol Clube e Evangelho Futebol Clube. Porque não sabe o que fazer, pode consultar o Evangelho. A resposta vem. Pode ser que não seja a resposta que a gente quer. Quase sempre a gente diz, espera aí, deixa eu ler outra página, para ver se dá certo. Né? Mas esse é o nosso manual. E ele diz, Deus ampara ombros cansados. Onde é que ele diz isso? Quando ele diz assim, venha a mim os aflitos, que eu os consolarei, os que estão exaustos, que eu os aliviarei. Venha a mim, significa o quê? É só rezar? Ah, não, então eu vou me enclausurar num lugar e vou ficar lá, rezando, que aí está tudo certo. É? Não, não é. Se isolar não é a solução. Por quê? Porque a gente não aprende, a gente não amadurece, a gente não cresce. É a gente buscar ter fé e saber que tudo passa. Tudo passa. E a gente tem que buscar neste Deus esse amparo. E como a gente vai buscar nesse Deus? Vamos ver se a gente consegue, né, mais para frente um pouco, entender como é que a gente pode buscar esse amparo e entender esse reino de Deus. O reino começa aqui dentro. Eu adorei essa figura, viu, gente? Ó, aqui é o solo. O reino, ele começa dentro de nós. Não é um lugar distante. Não é um céu ou um inferno. Não. É aqui. Aqui você vai ter o seu céu ou o seu inferno. O que você vai plantar aqui dentro, o solo é o presente. O reino não é um lugar geográfico ou um prêmio póstumo. O terreno da salvação é o tempo presente. É hoje. É agora. É sair daqui e fazer diferente. O que é que eu preciso mudar? Ah, Ana, você está querendo que a gente se transforme do dia para a noite? Não, porque não, a gente não consegue. Nós não conseguimos fazer essa transformação total. Mas a gente começa neste terreno aqui, a semente. O reino de Deus, o reino no meio de nós. A esperança é um destino para onde vamos. Mas uma semente não é um destino para onde vamos, mas uma semente que plantamos no silêncio da nossa consciência. Então, é aqui que a gente vai plantar essa semente de esperança, buscando nos melhorar. Vamos saber qual será essa forma, né? O cultivo, a obra, a edificação do reino divino é a obra de aprimoramento, de ordem, esforço e aplicação aos desígnios do Mestre. É a obra do esforço, né? É fácil a tal da reforma íntima? É facílimo. É não. É difícil demais. Porque a gente luta contra quem? Contra nós mesmos. É neste momento que a gente vai sim, olhar no espelho e olhar e dizer, o que é que eu tenho que mudar? Agora, isso é preciso de quê? Autoconhecimento. Alguns dias atrás, algum tempo atrás, Sandra falou sobre a necessidade do autoconhecimento. Porque é o passo aonde a gente vai procurar o aprimoramento, se esforçar, buscar. Por que dói tanto estar aqui? Por que tanto sofrimento aqui nesta terra? Por que é tão difícil a gente viver aqui? Por que tanta angústia? Por que tantas dores? Por que tantas doenças? A visão do mundo. A terra é uma prisão. Há quem diga, né? Estamos presos nesse planeta. Ou a dor é uma punição divina. Nunca, gente. Ah, isso é castigo de Deus. Castigo, punição, é coisa humana. Deus ainda não castiga ninguém. Isso, raiva, são sentimentos nossos. Somos nós que temos esse sentimento.
Somos nós que perdemos a paciência no trânsito, somos nós que perdemos a paciência no trabalho, somos nós que queremos puxar o tapete do colega. Isso é humano, não é castigo de Deus. O sofrimento é o fim. Não, sofrimento é o começo. Sofrimento é o momento onde a gente vai procurar se entender, procurar saber por que eu estou passando por isso. Aí a gente, em vez de porquê, a gente diz assim, para quê? O que é que eu preciso aprender? E às vezes o que é que acontece? Se repete, né? Você consegue sair de uma situação, aí ela volta a acontecer num outro momento, do mesmo jeito. Ai, por que isso se repete? Por quê? Vamos fazer um questionamento. O que é que eu estou fazendo? Onde é que eu estou repetindo a minha condição que leva a isso? A visão do Espírito, aí a visão espiritual, a visão onde a gente pode alcançar o reino, né? Que a gente pode entender esse reino de Deus. A Terra é uma escola em transição. Ah, isso o Espírita já conhece, mas é verdade. Aqui é uma escola, é onde a gente aprende, é onde a gente vai buscar. Por quê? A gente vai aprender para quê? Quem sabe aqui? Por que a gente aprende aqui? Para alcançar o quê? O reino. O reino. O reino de Deus. Porque as coisas da terra a gente ganha aqui na terra. Mas essas coisas aqui, ó. A dor é uma ferramenta de despertar. Como eu falei aqui anteriormente. O sofrimento não é o fim. A dor é uma ferramenta que desperta a gente. Eu vou fazer uma pergunta, aí vocês bastam só levantar a mão. Quem chegou aqui sem ser pela dor? Todo mundo está aqui por amor. Ninguém está aqui pela dor. Ninguém sofre. E quem chegou pela dor? Somos nós, ó. Todos nós. Então a dor, ela é educadora. Ela nos traz um bem maior. O sofrimento é uma passagem. Aí Chico diz, tudo passa. Chico pede a Emmanuel para perguntar a Maria, que ele estava num momento de muito sofrimento. Muitos dos tantos que ele passou, né? E Emmanuel pergunta. Aí ele diz, e aí, Emmanuel? O que é que Maria disse? Isso tudo passa. Isso também vai passar. Aí você pode pensar, só isso? Não, tudo isso. Tudo isso. Temporário versus eterno. A nossa mala. Vamos arrumar a mala? A gente sabe a hora? Não. Como é que anda a nossa mala? Aqui, ó. A bagagem material. Títulos, riqueza, ansiedade, orgulho, aparências, vaidades. Está nessa bagagem aqui, ó. Aí, tá cheia, né? 3 títulos, 3 doutorados, 3 doutor, o senador, o poder, o carrão. Aí, gastamos 90% da nossa energia enchendo uma mala que obrigatoriamente ficará na estação da morte. Ninguém vai levar nada. Deixa eu dizer uma coisa. Nós não levamos nem os nossos entes queridos. Eles ficam. Nós vamos só. Aí o que é que a gente vai colocar nessa mala? Somos apenas administradores temporários. Essas coisas materiais nos são emprestadas. Inclusive, os nossos filhos são empréstimos. Mas todo empréstimo tem uma cobrança, não tem? A gente vai no banco pegar um empréstimo, a gente tem que pagar depois? Não vão perguntar? Pois é. Aí a mala espiritual. Como é que está a nossa mala espiritual? Virtudes, afetos, paciência. A gente tem paciência?
Até alguém vir tirar, né? Aí a gente não tem, né? Tem uma amiga minha que diz, não, como é que você disse que não tem? Eu digo, não, se você perde a paciência, é porque você não tem a paciência, né? É fácil ter paciência? Não. Amor. O que é que a gente entende por amor, né? Vamos refletir dentro do nosso coração o que é amor. Amar quem está do nosso lado, amar dentro de casa, às vezes nem a família é fácil de amar, né? Mas, e amar quem não nos quer tanto bem? Como é isso? Aí ele fala aqui, o bem ao próximo e a caridade. O que é a caridade? Caridade é algo que a gente faz pelo outro sem esperar nada em troca. Aí, a gente ainda não sabe fazer caridade. Porque mesmo quando a gente está pensando que está fazendo caridade, que a pessoa é mal agradecida, a gente diz logo um palavrão, né? E diz, só, nem para agradecer. Eu saio lá, você pode dar aqui um prato de sopa e a pessoa nem para agradecer. Mas é isso. Isso é. Aí a gente ainda não sabe fazer caridade. Aí a gente vai deixar de fazer? Não. Se a gente ainda não souber fazer caridade, a gente dê esmola. Porque dar esmola é botar a mão no bolso e dar. Isso. Agora, dispor de tempo, escutar, ouvir alguém, dar atenção, perdoar, evangelizar. Isso é caridade. Mas se a gente não sabe fazer, não tem problema. A gente exercita. E a gente exercita dando a esmola. Mas não dê esmola com prepotência. Vamos pelo menos fazer o exercício, mas começando de forma certa, né? A única bagagem permitida do lado de lá é a luz ou a sombra que acumulamos na alma. A urgência no bem é a nossa única posse real. Então, a gente só vai levar o que a gente fizer de bom ou de ruim, viu? Falando popularmente. Porque quando a gente chegar lá do outro lado, ninguém vai perguntar se você foi espírita, católico, umbandista, ateu, se você foi doutor. Ninguém vai perguntar isso. Vai perguntar assim, o que foi que você fez pelos meus irmãos necessitados lá na terra? E você sabe o que é irmão necessitado? A gente só acha que é quem não tem dinheiro, quem não tem a condição material. É não, viu? Muitas vezes nós temos muitas posses, mas somos muito necessitados. Eu digo sempre, ninguém é tão rico que não possa receber, que não precise receber, nem ninguém é tão pobre que não possa dar. A urgência no bem é a nossa única posse real. Aqui é uma historinha, pensei em tirar, mas eu gostei tanto dela que eu trouxe para vocês. A inversão no plano espiritual, a ilusão da rainha. Uma monarca desencarnada que esperava as honras da terra no céu. Aí eu vou contar aqui uma historinha de uma pessoa que o alemão falou aqui há pouco tempo, que o nome dela é Maria Cantora. Maria Cantora foi uma história, o espírito que a gente conheceu na nossa viagem. Aqui alguns sabem que a gente fez uma viagem para em Minas, né? Que a gente foi conhecer as terras de Chico e fomos também conhecer o início do espiritismo lá na terra Conquista, Santa Maria, aquelas bandas de lá. Aí a gente conheceu a história de Maria Cantora. Maria Cantora, ela desencarnou já nos anos 2000 e alguma coisa. E ela foi filha de escravos. Ela foi, mas nas histórias que a gente conheceu dela, ela foi uma rainha. Ela foi uma baronesa. Ela foi uma
E ela teve algumas encarnações. E lá, como baronesa, ela sofreu. Quando chegou lá do outro lado, achando que teria as honrarias, né? Mas não. Ela teve que vir algumas vezes, e ela veio, se eu não me engano, 3 vezes como escrava. E viveu a escravidão, até que na última ela já veio como filha de escravo. Nasceu na época do ventre livre. E foi um exemplo incrível de fé e dedicação ao próximo. A ponto de Maria Cuiabana, que era que vivia com ela, que dividia com ela a história, né, de vida, ela disse assim: vai chegar, fulano de tal vai vir com as crianças, então muito nesse cidade tem que tomar café, e a gente não tem nem pó de café, porque café ela sempre tinha, mas nesse dia nem o pó de café ele tinha. Aí ela dizia assim: não se preocupe, bote água para ferver. Mas não tem água, bote água para ferver. Por pouco tempo, chegava, batiam na porta. Dona Maria, isso aqui. Aí tinha café, pão, bolo, tudo. Ah, foi um tal de Seu Vicente que mandou entregar aqui. São Vicente de Paulo. Só isso. São Vicente de Paulo, que era o mentor dela, com quem ela tinha tido toda uma história. E assim são inúmeras histórias de Maria Cantora. Uma mulher de uma fé inabalável. Tudo ela dizia, os benfeitores. Mas quem via a figura não diria nunca. Filha de escravos e de uma sabedoria onde ela já estava no reino de Deus. Ela já vivia o reino de Deus, porque ela entendeu, ela passou por todo o processo. Passou pelo processo da opulência, dos tronos, mas também do sofrimento. E entendeu que Jesus só queria de nós amor. E aqui, aí conta, né, ela apenas para se ver na penumbra, abaixo daqueles que a desprezavam. Essa aqui é a história da rainha, certo? E lá no céu, quando ela chega, aí os servos dela tinham mais brilho do que ela. Por quê? Porque eram humildes. E ela tratava, ela não construiu aquela mala lá atrás. Ela pensou que ia levar aquela. Só que aquela outra mala, a mala escura lá, ficou. Não foi. O título, a honraria dela não foi. A ascensão do sapateiro. Trabalhador simples e humilde, espenseados no mundo, resplandecente na glória do plano espiritual. Os humilhados, né, serão exaltados. Aí quer dizer que toda pessoa que é pobre, miserável, da questão material, é uma pessoa boa? Não. Nem sempre. Aí é o seu espírito, a sua conduta. Porque como é que a gente veio, né? Aí você vem como uma pessoa simples, humilde para aprender. E às vezes a gente não aprende. Aí é que a gente tem pobre metida besta, né? Não tem muito? Pois é. Então não é o seu poder financeiro, a ausência ou a abundância dele que vai fazer de você uma pessoa que pode estar já conquistando o reino de Deus. Quem vai fazer são os seus atos. A métrica divina não vos pergunta o que fostes, nem a posição que ocupaste, mas o bem que fizeste, quantas lágrimas enxugaste. O poder sem caridade é apenas miséria disfarçada. Aquilo, se a gente não fizer com amor, a gente só está querendo aparecer, a gente só está querendo mostrar que fazemos. Aí a gente pensa que engana Deus. Ele conhece o coração de cada um. Antes até da gente vir, né, para cá, ele já conhece. Aí nós não somos, nem este corpo é nosso, é a nossa essência. Quando a gente vai, ele fica. Não precisa nem a gente ir. Pensem em vocês,
em vocês há 15 anos. Era esse corpo? Não era. Vocês com 7 anos de idade, 17, a gente vai mudando. Esse corpo, ele vai se transformando. Mas, o que nós somos realmente? Eu sou Ana ou estou Ana? E aí? Vamos pensar? Justiça com amor. A lei de causa e efeito é pedagogia divina, não é castigo. Aí eu volto a dizer. Cristo, ele disse que a cada um segundo suas obras, né? Tudo que a gente faz, volta. Seja de bom, seja de ruim. Agora eu gosto mais de outra frase que diz assim: o bem que tu praticas será teu advogado a qualquer tempo. Faça o bem. Faça o bem que ele vai voltar. Pode não voltar por aquela pessoa que você fez. Mas ele vai voltar para você. E às vezes no momento em que você menos espera. Aí você diz assim, minha vida toda foi difícil, desencarnei. Mas aí quando chegou lá do outro lado, o bem que você fez, está lá. Recebendo você. Vocês lembram, quem aqui assistiu o Nosso Lar? Ainda o primeiro? Tem a historinha de André Luiz, quando ele vai olhar as pessoas que fizeram oração por ele, quando ele desencarnou. Só tinha 2 pessoas. A mãe, que já estava no plano espiritual já mais elevado, e aquela senhorinha que ele atendia obrigatoriamente, obrigado, pela sua secretária, que sempre colocava ela para ele atender no final dele, já com raiva, que queria ir embora. E era um atendimento que ele fazia sem cobrar. Ela foi uma das pessoas que, quando ele desencarnou, orou por ele. Então, o bem que a gente faz é nosso advogado a qualquer tempo. A gente tem que lembrar disso. Fiz e ele não reconheceu, não tem problema. Aí o problema já é dele. A ingratidão é dele. Aqui, ó. A gente semeia, é a nossa ação, é o que a gente faz. A gente aguarda o tempo, né? A gente vai colher, é a reação do que a gente vai colher. E a gente aprende, é a nossa evolução, né? Então a gente colhe o que a gente começou a semear aqui e a gente aprende. E eu tenho uma boa notícia, a gente aprende, viu? Ou por bem ou por mal. Um dia a gente aprende, porque Cristo, ele disse, nenhuma ovelha minha se perderá. Nenhuma é nenhuma. E eu, pelo menos, costumo acreditar no que ele disse. A reforma íntima, aquele negocinho bem fácil da gente fazer, né? O trabalho invisível de todo dia. Conhecimento. A porta é o conhecimento. Quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a entender. Mas ele só não basta. A gente também tem que cuidar para que só o conhecimento, só a teoria, também não é suficiente. A teoria nos desperta, mas não nos salva sozinho. Mas a gente precisa do conhecimento. Porque a gente precisa saber. O esforço próprio é o caminho. Na reforma definitiva de nosso íntimo, é indispensável o golpe de ação própria, no sentido de modelarmos o nosso santuário interior. Então, com conhecimento, aí a gente vem para cá. Ó. É o esforço que a gente faz. Fácil não é mudarmos. A gente sempre acha que está certo. Eu tive esse momento de rompante, mas também porque ele fez isso e fez aquilo. Eu briguei no trânsito, por quê? Porque também ele me deu uma trancada. É sempre porque o outro fez alguma coisa. Mas aí o problema é do outro. O problema é do outro. Aí a gente deixa para ele resolver o problema dele, né? Porque se a gente pegar o que é dele para a gente, aí fica pior. A gente fica com o nosso e o dele. Os gestos invisíveis. Colocar Jesus
nas pequenas escolhas diárias, a resposta que você engole, a paciência no trânsito, o caráter cristão é forjado onde ninguém nos aplaude. Ó, o caráter cristão, quando ninguém está vendo, é quando você faz o certo porque é certo. Simples. Você vai ajudar porque é o certo a fazer. Não tem ninguém para lhe dar os louros, né? Elogiar. Aí a gente faz porque é o certo a fazer. E aí se a gente começa a fazer porque sabe que é certo. E com o tempo a gente começa a fazer porque a gente sente prazer em fazer o certo. Em ajudar, em ouvir, a perdoar. A reforma íntima, ela também trata do perdão. E aí, o perdão? Perdão é fácil demais, né? Perdoar. Aquela pessoa que pisou no nosso carro, fácil, né? Não é fácil. E perdoar significa que você vai botar a pessoa debaixo do braço de novo, vai ficar de beijinhos e abraços? Não. A gente começa, como eu disse lá no início, no exercício. Comece a colocar ele nas suas preces. Comece a olhar aquele irmão como um espírito sofredor, um espírito doente, que precisa se melhorar também. E deixe a ele a responsabilidade de se cuidar. E vai trabalhando dentro de vocês. Até um dia que, quando você lembrar dele, já não dói mais. A caridade, a esperança em ação. Pequenos gestos, grandes curas. Quem aqui já teve a oportunidade de participar de uma campanha de sopa, por exemplo, ou a campanha de quilo, algum mutirão de ajuda? É maravilhoso, não é? A gente não sai como se tivesse ido para uma festa, porque é muito bom. Sai feliz. Você vê as pessoas, aí você diz, meu Deus, tão pouco, e a pessoa ficou feliz com tanto. Quantas vezes? Sabe por quê? Porque tem gente que precisa de pouco para ser feliz. Né? Quem aqui não conhece aquela pessoa que não tem nada? Não tem nada na vida, falando materialmente. Mas é uma pessoa sempre de bem, sorrindo, bota todo mundo para cima, ajuda todo mundo. Eu tenho certeza que todo mundo conhece alguém assim. E é isso. A caridade é a luz que segue sempre conosco, provando que trocamos o egoísmo pelo amor. A construção do reino de Deus em nós, no nosso santuário, é aqui. Vamos lá. Um tijolinho por vez. Qual será a sua palavra de hoje? Vamos começar a pensar. Vamos começar a exercitar. Todos nós. Eu, vocês, aqui, todo mundo. A colocar um tijolo nesse reino. Para que a gente possa ter direito a esse reino. Qual será a sua palavra hoje? O reino não se constrói da noite para o dia. Escolha uma única palavra para exercitar essa semana. A gente também tem que ter caridade para conosco, certo? Ninguém pode ser perfeito da noite para o dia. A gente tem encarnações. Muitas encarnações nessa batalha. Desse melhoramento. E a gente vai caminhando. Cada dia, vamos escolher uma virtude para a gente desenvolver em nós. Uma coisa por semana, uma coisa por mês. Não consegui, tenta de novo. Busca no Evangelho. Aqui, todos fazem o Evangelho no lar, né? Todo mundo faz, né? Tem gente fazendo isso. Ai, meu Deus. Gente, o Evangelho no lar é a luz que você coloca dentro de casa. É a luz que você traz para a sua vida. Mas eu sou católico. Faça com a Bíblia, não tem problema. Mas traga o Evangelho de Jesus para dentro da sua casa interior.
plante. Eu vou escutar. Eu tenho dificuldade de escutar as pessoas. Eu sou uma pessoa que quando a pessoa está falando, eu falo por cima. Não deixo a pessoa falar. Então eu vou exercitar essa semana. Vou me policiar para escutar e prestar atenção ao meu irmão, ao meu colega do trabalho, ao meu vizinho, ao meu filho, ao meu marido, a quem for. Vamos exercitar. Eu tenho problema com perdão. Eu sou uma pessoa rancorosa. Tudo bem. A gente tem que se olhar e se autoconhecer. Então eu preciso tirar isso de mim. Como? O Evangelho. Começa no Evangelho. Quando vocês forem fazer o Evangelho do Lar, vocês vão fazer, todo mundo vai fazer a partir de hoje, né? Então, quando vocês forem fazer o Evangelho do Lar, aí vocês vão colocar aquela pessoa que é a sua pedrinha. Todo mundo tem. Todos nós temos. Vamos pedir por ele, por ela, pela situação, o que for. A gente começa assim. Até um dia que quando você lembrar daquela pessoa já não dói tanto. Porque a gente está alcançando a semear no nosso terreno interior o amor de Jesus. Paciência. Eu sou uma pessoa impaciente, sou uma pessoa que não tem paciência. Eu não sei esperar, eu não sei. Então vamos trabalhar isso aí. Eu fico agoniada quando não chega a hora. Vamos trabalhar a paciência com o próximo. Se é isso que a gente precisa, vamos fazer. Tolerância. Tolerância. Vamos buscar também? Então vamos escolher. Não é nenhuma dessas coisas aqui que eu tenho. Aí você vai saber o que você precisa. E faça o exercício. Façam o exercício dessa transformação para alcançar esse reino de Deus. Ainda aqui, não vamos esperar o desencarne para alcançar o reino de Deus, não. Ele não é uma promessa póstuma. Não tente mudar o mundo inteiro amanhã. Mude apenas o pedaço do mundo que está dentro de você. Esse é o seu tijolo para os próximos 7 dias. Vamos fazer? Chegou 7 dias, eu não consegui. Bota mais 7. Não tem problema, não. O importante é a gente não desistir. O importante é a gente não desistir de nós. Não podemos desistir de nós. Porque somos filhos de Deus. Todos filhos amados de Deus. O céu que construímos hoje, reforma íntima, caridade, reino de Deus. Guardem isso aqui, na memória de vocês. O reino de Deus, ele é isso aqui. É essa parte que nos cabe na transformação. O reino começa quando você escolhe. A gente está chegando no final, tá? E eu queria que vocês levassem para a vida, para a casa de vocês, para o lar, essa certeza que o reino de Deus, ele é agora. E a gente escolhe isso. A vida é feita das nossas escolhas. Vamos escolher estar do lado do bem, para que a gente possa ter direito a esse reino. Ele espera pacientemente dentro de nós. Está pronto para eclodir. Vamos adubar. Vamos regar dentro de nós. O reino que não é deste mundo não é um lugar distante aguardando após séculos de sofrimento. Não. Ele começa no exato instante em que você escolhe o bem, perdoa e se levanta. Ação com amor, caridade, perdão. A luz imortal habita no seu espírito. A verdadeira realeza
prometida pelo Cristo emerge na direção do reino dos céus, que começa invariavelmente dentro de nós mesmos. Então, gente, vamos desconstruir esse reino lá longe da gente. Vamos trazer ele para nós, colocar em nossos corações e sabermos que um dia todos nós seremos anjos. Todos nós seremos perfeitos, porque foi assim que o Cristo disse, e foi essa a promessa de Deus. Então, para vocês, para mim, para todos, eu vou deixar a mensagem aqui em forma de música. Não se preocupe que eu não vou cantar não, viu, gente? Péssimo. Não tenho esse dom. Não se preocupe. E eu quero que cada um leve no coração o desejo de colocar essa semente dentro do coração de cada um e que a gente possa ter esse reino dos céus dentro de nós e que a gente possa alcançar outras pessoas com esse reino, trazendo cada vez mais o bem para a terra. É hoje, é agora que a gente pode começar. Que Jesus abençoe imensamente a todos. Muito obrigada. E vamos escutar, vamos ver se eu consigo aqui, se eu consigo colocar. Quero que cante, olha, tá vendo? Quem tem a banda aqui está. Minha filha, vai cantar. Vocês vão acompanhar, porque vai ter a letra aqui. Todo mundo cantando. Pois é, bem acho. Vai ter a letra aqui. Precisamos só achar um jeito de suavizar o lado rude. Vamos ajudar-nos mutuamente a somar as nossas qualidades para fazer um mundo diferente, tirar a força da maldade. Um dia todos
nós seremos anjos. Vamos trabalhar, trabalhar e acreditar. E no futuro nós seremos anjos. No planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar, trabalhar e acreditar. E no futuro nós seremos anjos. No planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Muito obrigada a todos. E mais uma vez, obrigada pela paciência. Vocês já começaram a exercitar. Que Jesus abençoe a todos vocês. Abençoe você também.